Presidente da República, Câmara e do Senado deixam o Brasil ao mesmo tempo para a posse do presidente paraguaio. Encontrado o corpo da terceira vítima de afogamento no Rio Doce, aqui no leste do estado. Vamos falar de oportunidades. Tem vagas para pessoas com deficiência em uma empresa mineira. E que tal viajar através de um cruzeiro marítimo? Agora, na revista Superi. Olá, bem-vindo à revista Superi desta quinta-feira, 16 de agosto. O governo brasileiro viajou ontem para o Paraguai, juntamente com o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Os três viajaram para a posse do presidente paraguaio, Mário Abdo Benítez. De acordo com o governo brasileiro, ele tem interesse em fortalecer a parceria com o país paraguaio no âmbito bilateral e no Mercosul. Com a ausência dos nomes da sucessão, os nomes respectivos da sucessão, presidente da Câmara e do Senado, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, assumiu mais uma vez a presidência da República ontem, sendo substituída pela ministra Rosa Weber, lá no Supremo Tribunal Federal. O Brasil se configura como principal parceiro comercial do Paraguai e o intercâmbio comercial no último ano foi de 3,780 bilhões de dólares, segundo aponta o governo. Agora, eleições de 2018. Tem início hoje a campanha eleitoral dos candidatos. Eles podem utilizar tanto a internet quanto meios físicos. Porém, algumas restrições estão a caminho nessas eleições de 2018. É bom os candidatos ficarem atentos quanto a essas restrições para não configurar crime eleitoral. Confira. Ação! Democracia se faz com a participação de todos e todas. Foi ótima, aprovada. A propaganda realmente é a alma do negócio. A propaganda é fundamental para um negócio ter um resultado assertivo, tanto na parte de criação, quanto na parte de texto e quanto na elaboração de uma campanha. Mas quem vai concorrer a uma vaga nas eleições de 2018 tem que ficar atento às regras. A resolução que trata sobre a propaganda eleitoral está publicada no site do TSE. Os candidatos podem distribuir material gráfico, fazer caminhada, carreata, passeata ou usar carro de som que transite pela cidade, divulgando jingles ou mensagens de candidatos, o que pode ser feito até às 22 horas do dia que antecede a votação. Mas é proibida a realização de showmício para promover o candidato, assim como a exposição de outdoor. Também é vedada a confecção, utilização e distribuição por comitê ou candidato de camisetas, chaveiros, bonés, cestas básicas ou outros itens que possam dar vantagem ao eleitor. O candidato, o partido, eles podem ser punidos, assim como questão de penalidade de multa, como reclusão também. Existem alguns crimes eleitorais, como a captação ilegal de voto. Então esse é um crime eleitoral que gera consequências e esse tipo de comportamentos, como um abuso de poder econômico, um abuso de poder político, isso gera realmente consequências negativas para o candidato e para o partido, como até um cancelamento do registro de candidatura ou até mesmo do diploma dele. Ele pode realmente sofrer isso na justiça como uma penalidade e perder realmente o registro e até mesmo a diplomação que ele obteve com a eleição. A utilização de bandeiras ao longo de vias públicas é permitida, mas elas não podem atrapalhar o trânsito de veículos e nem a passagem de pedestres. Além disso, devem ser facilmente removidas. E atenção! Em imóveis particulares, a lei permite apenas a fixação de papel ou de adesivo, com dimensão que não ultrapasse meio metro quadrado. E aqueles adesivos perfurados usados no vidro traseiro dos carros estão liberados. Quem não cumprir as regras pode ser penalizado. Esse tipo de pintura em bens públicos ou em fachadas particulares, isso não é permitido. Agora, bandeiras em geral, folhetos, santinhos, isso tudo é possível sim. A internet também é um meio de propaganda eleitoral previsto na legislação. Uma resolução aprovada pelos ministros do TSE definiu as regras de divulgação. A lei permite que candidatos, partidos e coligações publiquem suas propostas e peçam o voto nas plataformas digitais, desde que os domínios estejam registrados na Justiça Eleitoral. O impulsionamento de informações também será permitido. E prestes a acontecer as eleições deste ano, tomou posse na última terça-feira a ministra Rosa Weber no Superior Tribunal Eleitoral.
A sessão solene foi realizada na última terça-feira e ela assume agora o comando do TSE até o ano de 2020. Em sua cerimônia de posse, a ministra Rosa Weber disse que irá pautar e reafirmar os compromissos brasileiros com a democracia e combate a alguns vícios e desvios da política brasileira, como a corrupção, que estão presentes em alguns segmentos da sociedade. Próximo bloco, encontrados os corpos de 3 jovens que morreram afogados no Rio Doce, aqui no leste do estado. Nós voltamos em instantes. Você que acompanha a AME vai notar que a gente vai estar mais laranja do que o normal. Isso se deve porque agora, em agosto, a gente celebra no dia 30 o Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla. Na AME a gente acredita que conscientização é uma coisa que se faz todo dia, a gente trabalha todo dia para isso. Então pensando nisso, a gente lança o conceito do Agosto Laranja, que na verdade é uma série de ações, uma série de campanhas que vão sustentar essa conscientização massiva, que depende de você para alcançar todo o Brasil e difundir ainda mais a doença neurológica que mais afeta adultos jovens do Brasil. A gente conta com você para isso. Muito obrigado. Segunda. Os motores vão rugir. Bom, ele parece ótimo. Esse motor é de 865 polegadas cúbicas. E a adrenalina vai ficar no ar. Não tem nada como o som, o cheiro e a velocidade desses carros. Só aqui você tem todos os carros dos seus sonhos. Isso dá a sensação de estar num carro de macho. Segundas de carros. No History. Estamos de volta com a revista Superi. Foi encontrado ontem o corpo da 3ª vítima de um afogamento no Rio Doce, na cidade de Aimorés, aqui no leste do estado. Essa 3ª vítima é Rafael de Souza Machado, de 23 anos. O corpo dele foi encontrado a 2 quilômetros do local do afogamento. Os outros 2 meninos que morreram afogados no mesmo rio tiveram os corpos encontrados na última terça-feira, por volta das 11 da manhã. Alexandre Pereira Moreira, de 18 anos, que era aluno do Instituto Federal de Ensino do Espírito Santo, no distrito de Itapina, em Colatina. E também de Luiz Davi Andrade Silva, que também tinha 18 anos, era outro estudante que estava desaparecido. Os corpos desses meninos foram encaminhados aqui para o IML de Governador Valadares. Os 3 rapazes desapareceram no último domingo, 12 de agosto, na cidade de Aimorés, enquanto nadavam no rio. Um 4º rapaz se salvou do desastre. Um dos meninos, que era estudante do Instituto Federal de Ensino lá de Colatina, recebeu homenagens do Instituto, que cancelou as aulas no dia de ontem. Esse trabalho de resgate teve apoio do Corpo de Bombeiros aqui de Governador Valadares e militares que ajudaram nas buscas aos corpos. Infelizmente, eles foram encontrados sem vida. Agora vamos falar de oportunidades. A empresa Vale abre vagas para pessoas com deficiência aqui em Minas. São 60 vagas de trabalho para pessoas com deficiência na área operacional e também administrativa. Os candidatos devem ter pelo menos 18 anos de idade e ter o ensino médio completo, e não será exigida experiência. Os currículos podem ser enviados para recrutamento.celeste@vale.com. Repetindo, recrutamento.seleção.suleste, com 2 L's, @vale.com. As vagas são para cidades como Barão de Cocais, Governador Valadares, João Molevade, entre outras aqui do circuito de atuação da empresa aqui no estado. E no próximo bloco vamos viajar por um cruzeiro marítimo. Nós voltamos em instantes com a revista Superi. E com espaço para sua criança com monitora, com atendimento diferenciado, self-service com churrasco, segunda a sábado, abrimos ao domingo para almoço, aceitamos todos os cartões. Titi, o rei do cupim, fica na Avenida Engenheiro Roberto Lassance, 1320 Vila Isa, fone 991 206587, direção Titi e Mara. Estamos de volta com a revista Superi. Hoje é dia de viajar e que tal fazer um cruzeiro?
Os cruzeiros são verdadeiros resorts flutuantes. De acordo com uma pesquisa do blog Que Tal Viajar, os navios oferecem pelo menos 5 refeições diárias, inclusas nas tarifas, e você terá à disposição piscinas, academias de ginásticas, cassinos, atrações como cinema, biblioteca, sala de leitura, internet, entre outras diversões. Por isso é importante pesquisar bastante para o que seu pacote e saber, né, que ele oferece todos os atrativos que podem te proporcionar uma excelente viagem. Diversas companhias turísticas brasileiras e internacionais proporcionam viagens de cruzeiros com uma média de duração entre 5 e 7 dias, em roteiros pela costa brasileira e da América do Sul. E roteiros mais longos, que podem se estender até mesmo a um mês, como a Europa e o Caribe. Além disso, é possível você se programar previamente, né, para fazer essa viagem no cruzeiro, parcelando o valor da sua hospedagem e também com antecedência para você percorrer os principais circuitos que acontecem geralmente no fim do ano e no próximo ano. Mais dicas como essa você encontra no site Que Tal Viajar. Essa edição fica por aqui, até amanhã.